Rádio Bandeirantes. Versinha ao pé do ouvido de hoje. O Pedro Médici, de São Bernardo do Campo, faz uma pergunta aqui que dá para a gente discorrer um pouquinho a respeito e convidar você a raciocinar, não acreditar em mim, no que eu vou falar, mas raciocinar. Por favor, não acredite em mim. Tire de você mesmo a convicção que você precisa. Raciocina, bota a cabeça para funcionar, é isso que a gente quer. E não que você fique adotando a coisa que eu falo aqui com verdade final. Não existe isso, né? O Pedro Médici, por exemplo, ele pergunta se o que a gente poderia comentar a respeito da eutanásia. Ué, eutanásia é facilitação da morte de alguém que está sofrendo, vamos dizer assim, né? E evidentemente que a eutanásia não é aceita nem pela lei dos homens e não é aceita pela lei divina também, vamos dizer assim. Não lei de Deus no sentido religioso, por favor, não é por aí, né? É que tem leis feitas para a criação. Essas leis, quando transgredidas, você paga um preço pela transgressão. Nem a lei de Deus proíbe, por exemplo, você de matar alguém, né, de praticar eutanásia em alguém para evitar aquele sofrimento. Agora, você precisa aprender a raciocinar. Se você gosta de coisas esotéricas, você precisa aprender a raciocinar esotericamente. Quando a gente fala esotericamente, dá a impressão que raciocinar sobre mistérios só, que isso aqui não é do alcance das pessoas. Não é do alcance porque as pessoas não querem. As pessoas têm preguiça mental de pensar. Isso aqui é do alcance de qualquer um, sim senhor. Basta que você se convença. Não pelo que eu estou falando, mas você fazer uma ampla análise das coisas que a gente fala aqui, e utilizando grandes autores, gente que estudou isso aqui com muito mais afinco, mais profundidade do que eu. E pessoas que vieram a mudar o mundo pra gente, como um Isaac Newton, um Platão, um Santo Agostinho, que tinha uma cabeça muito boa também, que pese alguma crítica que se possa fazer a ele, né? Porque quando você se prende a uma religião, o esoterismo não progride muito na cabeça da pessoa, né? Porque você tem a limitação do dogma. O dogma não é que eu seja contra dogma, o dogma é para segurar a humanidade. Se você me pergunta como é que você seguraria a humanidade infantil, né, que fica querendo aprontar aqui e acolá, eu seguraria pelo dogma, pelo medo, né? Eu ia criar um inferno também, eu ia inventar pecados capitais, pecado isso, pecado aquilo, para segurar a humanidade, senão a humanidade acaba. Nós somos tão burros que a gente acaba a humanidade, né? E o plano de Deus pra gente demora ainda 6 setilhões e 34 mil anos para acabar. Esse plano de construção de universos, de seres, o mundo da forma, essa mutação toda que há no tempo, no espaço e na forma, né? Isso demora muito tempo. Então não pode terminar já. Então o que você tem que fazer? Você tem que às vezes mentir, você tem que... para poder segurar o ser humano. Ou então criar freios sociais. O que você acha que a lei dos homens é? Se não um freio social. Qual a nação onde há menos injustiças? Onde o freio social é mais forte? Nós vivemos criticando a lei nacional nossa, a lei vigente no Brasil, porque a gente acha que a lei é muito branda, né, e que deveria ser mais rigorosa. Ué, mas a lei de Deus também ela é rigorosa. Ela é olho por olho, dente por dente. Mas aí você vai numa faculdade de Direito, conversa com um professor de Direito Romano, por exemplo, ele vai dizer, não, mas isso é lex talionis, né? É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Não pode ser assim. Mas não pode ser assim por quê? Né? Claro que pode, né? Agora, esse ser assim, lei de Talião, também é relativo. Porque o karma pega pelo lado mais fácil. É pelo lado mais fácil, né?
Quando esse ouvinte, o Pedro, pergunta sobre eutanásia, o que a gente pode dizer a respeito, né? Eu vou contar uma historinha que eu já contei, acho que umas 2 vezes aqui. Eu vou contar a 3ª vez, Pedro, né? E para você analisar um pouquinho. Certa vez, uma pessoa se aproximou do grande mestre, e ele que conhecia encarnações de todas as pessoas, porque era um enviado cósmico, né, de seres superiores, então ele conhecia tudo, né? E mesmo assim ele dizia: sobre o futuro eu não sei nada, né? Então, portanto, eu não sei nada, porque o futuro é muito mais distante, muito mais complexo do que o passado foi até agora, né? E saibam vocês que a onisciência de Deus é todo conhecimento do que passou. O que vem aí não aconteceu ainda. Como é que você vai saber? Olha a infantilidade da cabeça nossa. A criação do universo também obedece a uma lógica cósmica. Não dá para fugir dessa lógica, né? Essa lógica diz: não dá para conhecer o que não aconteceu. Você só pode conhecer o que aconteceu quando passa pelo crivo da experiência. E esse ser, então, se aproximou do grande mestre, né? E chegou para ele e falou assim: mestre, eu posso curar a minha queridíssima, encantadora e maravilhosa filha, né? Tinha uma filha mocinha, né? Ela está com câncer e, pelo jeito, é um câncer muito virulento, né? E ela vai morrer com esse câncer. Eu posso curá-la? O mestre disse para ele: preste atenção, Pedro. Você pode até curar sua filha. Agora, eu já cansei até de ensinar para vocês que vocês não podem interferir no karma das outras pessoas, sejam elas filhos, mulher, marido, etc. Você não tem que interferir no karma deles, a não ser que você queira assumir para você esse karma. Então preste bem atenção. Vocês não podem assumir o karma das outras pessoas, senão as outras pessoas não evoluem, porque a gente evolui errando. Você erra aqui, é punido pela lei do karma ali, porque a lei do karma é crédito e débito, né? Não é um Deus punidor, é uma transgressão à lei que provoca essa punição. É você mesmo que provoca a punição para você mesmo, né? Não tem um Deus que desce do céu para ferrar você aqui na terra. Não existe isso, né? E mesmo os julgamentos que falam tanto: vai haver um julgamento da humanidade, isso aí é terrível, né? Vai todo mundo para os quintos infernos. Não vai nada, não existe isso. O julgamento é como se você julgasse um colégio, né? Um colégio com vários cursos, com primeiro, segundo, terceiro ano colegial, né? E que tenha também ensino fundamental, da 1ª à 8ª série. Então você vai julgar. Você pega um menininho lá de 1º ano do fundamental e ele sabe 2 mais 2, 4. Qual é o limite de conhecimento dele para ele passar para o 2º ano do fundamental? Ele tem que saber que 2 mais 2 são 4 e que Lili gosta de doce. Aí você pergunta para ele: Paulinho, ele: sim, professora. Como é que é o negócio mesmo? Aí ele diz: e o que está escrito aqui? Lili gosta de doce, né? Pedrinho também. Aí pergunta: e 2 mais 2 são quanto, Paulinho? São 4, professora, são 4. Pronto, já passou para o 2º ano. Isso é o julgamento da humanidade. Calma aí, neném. Isso é o julgamento da humanidade. Chega um ponto, se você não atinge um limite, você é reprovado, é só isso. Isso aqui é uma escola de ensinar a viver, onde você aprende errando. O que uma criança faz? Ela vê lá 2 buraquinhos na parede, ela enfia os 2 dedinhos para ver se tem eletricidade, leva um choque, né? Quando não morre no choque, porque aí é descuido dos pais, né? Essa criança então enfia o dedo ali, queima o dedinho e tal, dá um choque, ela cai para trás, chora para danar. Nunca mais ela enfia o dedo naquela tomada, a não ser que seja burrinha, né? Burrinha, um pau que já nasceu torto e vai crescer torto. Isso acontece também, né? Então o julgamento é isso. Mas se criou tanta coisa, né?
um ser descendo, aí vem outro de chifre enorme, esse aqui é o capeta, né? Ele pega as hostes dos capetinha, tudo, bota as almas tudo dentro de uma jaula e leva pros quintos dos infernos. É pra pôr medo no povo. Porque a humanidade sem medo, ela descamba pra ignorância. Do jeito que tá aí, né? Por que a humanidade tá fazendo tanta besteira ultimamente? Falta de medo, né? Falta de medo. E não dá pra você pôr medo na humanidade mais do jeito que punha antigamente, né? Voltando então ao assunto eutanásia e continuando com aquele caso que eu estava contando, o mestre vira para essa pessoa que perguntou para ele se podia curar a querida filha que estava com câncer muito virulento e iria morrer com esse câncer, né? Diz para ele: você pode curá-la sim, mas cuidado, eu já ensinei a vocês, você estará tomando para si o karma da sua filha. Mas como é que eu faço, mestre? Você deseja com toda a força do seu coração que esse câncer passe para você. E ele passará. Você terá que ter fé. Fé, coragem, persistência. Você ama tanto a sua filha assim, você acha que você vai assumir, né? Então você deseja com todo o ardor que esse câncer que está afetando a sua filha passe para você, né? É uma demonstração extraordinária de amor, mas você vai assumir o karma, né? E ele saiu dali praticamente consolado, né, com a ideia fixa de curar a filha, e desejou ardentemente que o câncer passasse para ele. Algum tempo depois ele volta ao mestre e diz assim: mestre, funcionou. O câncer da minha filha desapareceu e passou todinho para mim, né? E agora o que é que eu faço, mestre? O câncer passou pra mim, eu vou morrer, como é que fica a situação? Aí o mestre falou pra ele: pois é, eu avisei pra você. Você pegou pra si o karma da sua filha. E como não dá pra pegar karma dos outros pra si, porque as pessoas têm que passar por aquilo de qualquer maneira, se elas não passarem, elas não crescem como ser humano, elas não evoluem. E aí já estou começando a responder sobre eutanásia, né? A pessoa tem que passar por aquilo que ela está passando, caramba. Não dá para você passar por ela. Agora você vai morrer com esse câncer que estava destinado à sua filha. Nessa vida, a sua filha não vai mais morrer de câncer. Mas na vida seguinte, esse câncer vai voltar para ela, porque foi ela quem cavou esse câncer para ela há 6 encarnações passadas, quando ela fez isso e isso de errado, entendeu? Eu não podia falar tudo isso para você, que eu desestimularia, e não adianta, você é tão cabeçudo, fulano, diz para ele, né? Que você iria de qualquer forma tentar curar a sua filha. E agora não adianta chorar. O que você quer? Você quer que eu assuma o câncer seu e deixe a escola iniciática que eu fundei, né? Sem um líder aqui para ensinar, abrir a cabeça do povo só para curar você agora. Pensa bem no grande egoísmo, né? Essa história de morreu para nos salvar, essa coisa toda, isso é muito relativo, não é assim não, né? Seres de alta hierarquia, eles têm um dever com uma multidão de pessoas, né? De abrir a cabeça delas. E agora, portanto, eu tenho certeza que já dá para responder em poucas palavras, né, a pergunta que você fez, Pedro, né? O que eu acho de eutanásia? Eu não mataria, por exemplo, meu pai já morreu, né? A minha mãe, por exemplo, se estivesse sofrendo, eu não mataria a minha mãe para aliviar a dor da minha mãe. Agora, nada impede, por exemplo, que eu orasse pela minha mãe, ou rezasse, ou coisa parecida, ou praticasse yoga, ou qualquer outra coisa, ou mentalizasse, né? Torcendo para que o karma dela fosse benéfico e que ela, se não estiver merecendo aquilo pelo qual ela estivesse passando, que ela conseguisse atingir um alívio suficiente para tranquilizar também a minha alma, que também está sofrendo com o sofrimento da minha querida mamãe. Entendeu, Pedro? Quer praticar a eutanásia? Pratique você aí. Você acha que você tem um filho que está sofrendo muito, então vamos dar um veneno para ele aí, que ele não sente nada, uma injeção de ar, né? E para o coração dele de uma vez, ele deixa de sofrer.
Aí você vai pagar por isso mais tarde, né? Eu contei uma história também que uma vez procurou um mestre, uma pessoa cega, né? E perguntou pro mestre: mestre, eu sou cego há muito tempo, aí o mestre disse para ele: eu acho que agora já dá para você saber, né? Você é cego já há algumas encarnações. Em tal período da alta Idade Média, lá para trás, né? Você trabalhava numa prisão, numa masmorra, né? E você era guarda dessa masmorra. E você fabricou uma agulha com uma ponta bem fininha. E você tinha um verdadeiro prazer em pegar os condenados à morte, né? Eles já estavam condenados à morte. Então, você achava lindo, bonitinho, né? Você pegava um por um, segurava bem e pegava essa agulha e introduzia no olho da pessoa, porque o olho tem uma certa quantidade de ar lá dentro também e tal. E aquilo fazia assim com a agulha, acho que quente, né? Fervendo, não sei. Ploc, ploc. E você dava risada, né? Tá aí, ó. Se você é cego há várias encarnações. Mas como você é cego há várias encarnações, eu digo a você que é a última que você vem cego, né? E pense um pouco nos outros, ou nessa lei sábia chamada lei do karma. Ela não perdoa ninguém, porque se perdoassem estaria perdido. O cara mata 50 milhões de pessoas aí e não vai pagar por nada nessa vida. Como é que pode? Dá um tapinha, ele vai lá, reza 2 Pai Nosso, uma Ave Maria. Ah, coitadinho, ele não sabia o que estava fazendo. Matou 500 milhões de pessoas só com uma bomba atômica, né? Não, vai explodir uma bomba atômica no rabo dele para ele aprender a não fazer isso. Uai, senão não adianta. Então a ideia da eutanásia é a mesma coisa. Você está assumindo a dor do próximo. Você tem coragem para isso? Você quer atrasar a sua evolução? Para começar, no aspecto evolutivo, não tem pai, não tem mãe, não tem coisa nenhuma. Tem almas encarnantes ou mônadas, como Leibniz dizia. E essas mônadas precisam de evolução. E essas mônadas, nós que estamos aqui, eu estou falando com você, nós só aprendemos errando, né? Então, bendito seja o erro, bendito seja o sofrimento que eu estou tendo agora e que eu devo, se eu sei que fui eu que provoquei em mim mesmo, eu vou buscar cura, por quê? Né? Ou então vou ficar implorando para um santo qualquer ou qualquer coisa me curar? Que diabo, pô? Você tem que dar uma de homem, né? Tentar ser mais maduro, é isso que o ser humano tem que fazer, né? Para ver se um dia ele vence esse karma grosseiro e idiota pelo qual nós temos que nos submeter ainda, devido a essa infantilidade psicomental nossa.